Bem, bom dia aí para todos. Primeiramente, obrigado por estarem aqui 10 horas da manhã num dia tão bonito e tão frio como o de hoje. E, enfim, até inclusive eu acho que estão de ressaca também de ontem. Muito obrigado. Além disso, queria pedir desculpa, assim, porque as palestras eu iria fazer junto com a Paula Grangeiro, que ela é lá do Rio também, só que ela está com uns problemas pessoais no trabalho e tal, e ela acabou que, enfim, não conseguiu vir hoje para cá. Ela está em Porto Alegre, vai estar aqui amanhã, mas hoje ela não conseguiu vir porque está tendo que resolver uma série de problemas. E aí eu estou na missão aí de falar todas as partes, mas enfim, vai dar tudo certo. Meu nome é Bernardo Fonte. A ideia aqui hoje é falar um pouco sobre a comunidade. Eu tenho que olhar só para cá, na verdade. Para falar um pouco sobre a comunidade da Python Rio, que é o grupo de usuários de Python do Rio de Janeiro, que a gente viveu uma história bem interessante, de muita intensidade, depois um hiato absurdo, e agora tá sendo um ambiente bem fértil assim, para a galera se encontrar e falar sobre tecnologia. E aí a ideia aqui é falar um pouco sobre a história de como foi que tudo começou e como é que se deu até esse ato, e depois falar como é que foi a retomada, assim, essa que a gente chama até de renascimento, e passar um pouco das impressões nossas sobre esse processo de tocar, não uma comunidade, enfim, de fazer algo girar em torno de uma tecnologia, em torno de pessoas, assim. Então, bem, meu nome é Bernardo, aqui todas as informações de contato, caso queiram falar, twittar, trocar ideia, à vontade, só chegar. Deixa eu tirar o mouse que me dá toque. A palestra, os slides dessa palestra aí, apesar de, enfim, vão ser mais fotos e tal, mas eles já estão lá no meu repositório de palestras e tal, para quem quiser acompanhar depois. Ano passado, o Filho já teve o uso desse aplicativo Macadu para fazer avaliação de palestras e também para mandar pergunta. É muito importante de usar, principalmente para as perguntas estarem lá, para a galera que está vendo remoto, que está com transmissão ao vivo, poder acessar e até poder mandar perguntas. Então, pediram para falar, então avaliem, por favor, aí. Mas então, obviamente, eu não vivi essa história inteira que eu vou falar agora, apesar de ter chegado um pouco no começo, ter chegado cedo, assim, não estava lá desde que começou. E aí a pergunta que, quando a gente teve a ideia de fazer essa palestra no FISB faz todo sentido, porque é um evento que traz isso, né, que traz toda a questão de comunidade bem forte. A gente pensou como é que a gente vai contar uma história que a gente não viveu, né? E aí, conversando com o Turicas na última Crypto Rave, a gente teve uma ideia megalomaníaca de fazer um documentário, um mini doc, assim, contando a história da comunidade, entrevistar gente e enfim, fazer o caralho 4, assim, rodar para compartilhar e ser uma parada assim, divisor de águas e blá, 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 blá. Mas, obviamente, não ia dar tempo. O Crypto Rave foi há 2 meses atrás, sei lá, 3, e, enfim, antes dessa palestra não ia dar tempo, só que a gente ainda estava com um objetivo, que era gerar o material que fosse gerar essa palestra, não ficar só para essa palestra, para as pessoas que estão aqui ou quem está vendo online, e pronto, esse conhecimento se perde, vai ficar só uma série de fotos e slides. A gente queria que esse conhecimento, que essa informação que a gente fosse levantar, ficasse persistido para qualquer momento em que qualquer pessoa quisesse entender como, sei lá, surgiu a comunidade, ou entender o que era Python Campus, ou entender o que era o Dojo e tal. A gente queria que isso fosse persistido, assim. E aí a gente teve a ideia de, sim, documentar por vídeo, mas documentar por vídeo de uma maneira econômica, rápida e simples de fazer. Então a gente fez uma série de entrevistas de Hangout On Air. A ideia era a gente levantar pessoas tipo, que estavam em momentos chaves, assim, que tiveram papéis importantes na comunidade do Rio de Python, não só de Python, na comunidade, na verdade, de software livre. E a gente fez uma conversa assim, de 1 hora, e para levantar o material que eu vou passar aqui rápido. Então, a ideia aqui hoje dessa palestra é vou passar um pouco sobre tudo que foi discutido. Cada vídeo tem 1 hora, então não vai dar para me aprofundar em tudo. Mas, enfim, o material está lá. Então, eu estou botando aqui numa ordem mais semântica, não foi essa ordem das conversas. A primeira foi sobre o surgimento da Python Rio, que
Para mim, particularmente, foi muito emocionante participar e poder fazer. Que a gente conversou com o Giuseppe, com o John, com o Adabaldi, o Luiz Gustavo, o Flávio e o Berrondo também. Aí depois a gente teve uma outra sobre a hora extra, Devin Rio e afins, tipo, o universo, né, de comunidade de software livre do Rio, não todas, assim, mas uma parte desse universo. E a gente conversou com o Henrique, que é um cara que, enfim, trafegou entre muitos grupos e tal, organizou o Devin Rio, que foi um evento marcante para a comunidade do Rio de Janeiro, onde muita gente se conectou a fundo e criou laços que eram mais virtuais ali no Devin Rio e tal. A gente fez uma entrevista, a gente fez uma conversa sobre o Dojo Rio, que é a comunidade de Coding Dojo do Rio, e aí fomos eu, o Amieiro, que está aqui, o Rodolfo Carvalho, que está na República Tcheca, que estava na República Tcheca, por isso, essa daí foi inclusive no sábado, 3 horas da tarde, por causa do fuso, a Mari Bedran e o Jonatas Emídio, que é quem está tocando, um dos caras que estão tocando o Dojo hoje. Eu gosto muito dessa foto, está todo mundo muito feliz, e foi exatamente isso, essa conversa foi extremamente divertido. A outra foi sobre a Python Campus, que era um evento que a gente já vai falar, e a edição dela de campus. Aí a gente conversou com o Tarsis, o Rodrigo Manhães, que organizou, e o Wanderson Mota, a.k.a. argentino. E também tivemos sobre uma outra conversa só sobre a segunda edição da Python Brasil, que no vídeo do surgimento da Python Rio a gente também falou sobre a primeira PyCon sediada no Rio, que na época ainda era PyCon, e depois a gente falou sobre a segunda edição sediada no Rio, que o Turicos organizou junto com a Tati. A Tati infelizmente não pôde participar, mas também foi um papo muito bom, onde falando sobre Arduino também, sobre, enfim, as hipnoses, essas coisas do Turicas. E aí a gente tem a Python Campus Petrópolis, que não deu tempo. Essa daí vai ser o episódio 1 da segunda temporada, que já falaram pra gente continuar fazendo e tal. Na real, possivelmente vai ser feita hoje, pelo que eu estava vendo lá. Quem vai fazer é o Stalinho, que é o camarada nosso de lá. E a ideia é a gente continuar essas conversas, e aí não só limitar ao Rio, mas fazer com a galera de Python, de outros estados, de outras cidades, enfim, aumentar isso para a gente ter um registro histórico não só mais da comunidade do Rio, mas como da comunidade de Python do Brasil, assim. Bem, então, só falando um pouco, eu acho que essa palestra não vai dar o tempo todo dela, porque, enfim, é mais para a gente trocar uma ideia mesmo. Como tudo começou, né? A Python Rio, como eu falei, é o grupo de usuários de Python do Rio de Janeiro, que lá em 2007, quando surgiu, eram 3 pessoas, 3 ou 4. E aí ela surgiu só com uma lista, onde essas pessoas trocavam 1, 2 e-mails por mês, assim, e aí, em determinado momento, foi necessário dar o corpo para aquele grupo de pessoas que só trocavam e-mail. E como no Rio é meio tradicional isso acontecer, obviamente essa coisa ganhou vida e corpo numa mesa de bar. Porque, enfim, lá tem gente que inclusive só vai para os pós-eventos por conta da mesa de bar, que é bem importante. E aí, enfim, essa mesa de bar essa comunidade ganhou forma numa mesa de bar de maneira despretensiosa até determinado ponto, porque em determinado momento, depois de terem participado da PyCon, da terceira PyCon, que é a PyCon 3, não, é complicado, porque começa com o índice 0, acho que foi a terceira, e aí a do Rio foi a quarta. A terceira PyCon, acho que foi em Caxias, a galera entendeu a dinâmica e quis trazer para o Rio, e aí essa mesa de bar foi meio que para articular a vinda da PyCon para o Rio de Janeiro, para ter a primeira edição sediada no Rio. E aí foi feita a PyCon 4, então foi a quinta PyCon, a quinta Python Brasil, em 2008, no Rio de Janeiro. E essa Python Brasil foi muito, muito importante, não só para a comunidade do Rio, mas como para toda a comunidade Python do Brasil, porque ela modificou bastante a maneira com que os eventos anuais de Python, as Python Brasil, são feitos até hoje. Então a gente teve um número bem grande assim, de inscritos, na verdade não são participantes, ficou em torno de 350 inscritos. Tiveram 2 palestras, 2 keynotes internacionais, o Bruce Eckel, que é um dos co-founders do... Alexander Lime, que é um dos co-founders do Plone, que é o framework web,
que basicamente a comunidade do Rio de Python começou por conta desse framework que tinham uns projetos no Serpro e tal, em que eram feitos com Plone. Então a galera se encontrava porque trabalhava junto com o Plone, e aí trouxeram um dos fundadores do Plone para falar na Python Brasil, e o Bruce Eckel também. E aí, quando eu falo que ela se tornou muito importante para a história da comunidade, é que pontos que são muito chaves e destacados até hoje nos encontros anuais da Python Brasil surgiram nessa edição, que foram os Open Space, foi uma ideia que o Bruce trouxe, e foi a primeira edição que houve o Open Space. Foi a primeira edição em que criou-se o conceito de keynotes, ou seja, palestras livres, com tempo maior, focada no que o palestrante quiser trazer. No caso, foram os 2 palestrantes internacionais. Cara, foi a primeira edição que a gente teve a ideia da palestra de linguagem convidada. O que eu particularmente acho que é muito relevante assim, quando a gente fala de tecnologia, porque em geral, quando você vai no evento de Java, é só Java, ou de Python é só Python, ou de PHP é só PHP. E aí, desde 2008, que a gente tem essa preocupação de todo ano ter um keynote para uma linguagem convidada. Eu, no caso, não estou lembrando agora qual era. Foi de Lua. Pode crer, obrigado, cara. Eu não estava lá, então não é que eu não estou lembrando, não sei. Foi de Lua, e esse ano, por exemplo, vai ter de Rush também, enfim. Tudo começou, essa estrutura da Python Brasil que perdura até hoje, teve nascimento aí. E o mais importante, eu acho, foi o embrião da Dojo Rio. Porque foi aqui na Python Brasil, de 2008, que as pessoas como a Miero, o Rodolfo Carvalho, tiveram contato com o Dojo, que é uma dinâmica de programação conjunta, bem focada em aprendizado e treinamento. E esse fato muda completamente, ou melhor, esse fato determina completamente todo o resto da história. Porque desse evento surgiu a Dojo Rio, e da Dojo Rio, enfim, eu vou falar um pouco mais à frente. E aí a foto oficial da PyCon Brasil, então, bastante gente. Tem uma história muito curiosa, aí é particularmente só uma anedota minha, de que eu ganhei um ingresso para participar da PyCon Brasil, no Rio, quando eu estava na faculdade, só que eu acho que caiu no mesmo final de semana, no aniversário da minha mãe, era isso. E aí eu não fui. E aí um amigo meu foi, e aí chegou com essa camisa verde lá que a galera tá usando, e eu fiquei mó, caralho, que linguagem que se chama Python e tal, e curiosamente hoje é a linguagem que eu trabalho e mais me divirto e ajudo o ecossistema, assim. Eu acho isso curioso, é só uma anedota. Bem, e aí depois a gente teve aí uma outra iniciativa também que a gente conversou nesses vídeos, nessas conversas, foi sobre a Python Campus. A Python Campus, na minha opinião, é a coisa mais sensacional de que a gente fez, assim, produziu, estritamente falando sobre Python, no Rio. Basicamente, cara, é um evento de um dia sobre Python em um campus de universidade. Então, montava uma caravana mesmo, e assim, era uma caravana de, 6 pessoas que iam falar e organizar evento, que iam falar, e o resto ia uma outra galera da comunidade para ajudar o evento a acontecer. A gente ia um dia para a faculdade, passava um dia inteiro lá, fazendo o que desse na telha, dando palestra, dando tutorial, open space, fazendo code nojo, com a galera da universidade e com tudo em Python. E aí, assim, como falei, tudo. E o foco em divulgar Python. Porque, assim, na época, assim, isso daí era... Eu não lembro qual foi a primeira, na verdade, mas as primeiras foram na Gama Filho, se eu não me engano. Eu estaria 2009 e 2010. Na época, Python não tinha tanto buzz como tem hoje em dia. Não tinha tudo isso que a gente tem tão forte, na verdade, que a gente tem de programação científica. Não tinha praticamente nada ainda de Big Data, que a gente ouve falar muito de Python. O que tinha na época era principalmente o boom dos frameworks web, né? A gente tinha o Django forte, só que ao mesmo tempo tinha o Rails também muito forte. Então a gente ouvia falar muito de Ruby, mas em Python, assim, não era tanto quanto. E aí esse evento surgiu, assim, foi meio concebido pelo John, junto com o resto do pessoal, porque ele já era professor da Gama Filho, então ele já estava ali dentro, e ele trouxe esse evento para dentro da faculdade com o intuito de fazer essa divulgação de Python. E foi um evento sensacional, assim, era um evento sensacional. A gente teve mais de 12 edições, começaram no Rio,
E aí começou a ficar um lance meio itinerante, foi para Campos e tal, e Campos, Petrópolis, e aí eu até descobri que teve uma internacional, que foi em Natal. Não foi a gente que organizou, não tinha ninguém do Rio, mas a galera se apropriou da ideia, graças a Deus, e fizeram lá uma Python Campus lá em Natal. E é muito aí sobre a Python Campus tem um ponto muito interessante. Por exemplo, a Python Campus, quando a gente começou a fazer quando a galera começou a fazer essa coisa itinerante, por exemplo, a Python Campus de Campus foi um divisor de água num grupo assim de, sei lá, 12, 15 pessoas, que eram pessoas que se sentiam à margem por não estarem na grande capital. Isso tem lá na conversa que eu tenho com o pessoal, tá? O depoimento deles. As pessoas se sentiam à margem por não estar na grande capital, viam que a galera estava articulando o encontro do Dojo, o encontro das coisas, só que não se conseguiam se sentir parte daquilo por estarem geograficamente distantes. E aí esse evento, eles já usavam Plone lá, se eu não me engano, em um projeto e tal, tinha uma cadeira, tinha o Rodrigo Manhães que tinha interesse em Python lá, era professor do esqueci o IF, eu acho. Bem, tem lá na conversa. E o cara já usava Python e trouxe a galera para falar sobre Python lá durante um dia. E foram feitas 2 Python Campus em Campos. E o efeito foi assim absurdo. Eu lembro que na época eu estava trabalhando de estagiário com o Henrique. E assim, 2 meses depois, começaram a chegar uma porrada de desenvolvedor de Campos no Rio, assim. E uma galera que hoje está... Você tem o Hugo, que é o cara que fazia contribuições em milhares de projetos open source. Hoje o cara está morando nos Estados Unidos. Você tinha um argentino, um dos melhores desenvolvedores que eu conheci. O Tarsis, que está lá hoje tocando o Tsuru na Globo.com. Então, assim, saiu uma galera muito, muito boa. Que eu lembro que eu ficava, tipo, eu estagiário lá, começando, eu ficava pensando, cara, o que botaram na água dessa cidade para sair tanto desenvolvedor foda, assim. E tudo meio que... O ponto de contato entre eles com o resto da comunidade foi um evento, um dia em que a galera despretensiosamente botou a mochila nas costas e foi até Campus para falar sobre Python. Então, assim, para mim, a Python Campus é o evento mais genial assim, que a comunidade de Python do Rio conseguiu articular. Infelizmente, não acontece mais. Aí aqui a foto da Python Campus em Campus. Bem, não sei se... É bom quando você conhece as pessoas, que você vê todo mundo tipo magrinho, com cara de novo, assim, que isso deu, enfim, tem bastante tempo. O Henrique ali, novão. Enfim. Uma parada importante também. Essa edição teve a participação do Rodolfo Eckerhardt, que tipo, hoje engenheiro do Google, que trabalha lá na Suíça, sei lá, é um maluco, gente fina demais, assim, um cara de muito fácil acesso e muito, muito preocupado em propagar Python também, um maluco muito gente fina, um cara bom de trocar ideia. E aí, a Dojo Rio. A Dojo Rio, particularmente, é meu xodó, assim, a coisa que eu sou mais apaixonado, assim, das comunidades do Rio. Meu projeto final na faculdade foi sobre Coding Dojo, assim, eu consegui citar o meu grupo de amigos no meu projeto final da faculdade. Para mim foi o maior achievement que eu tive, assim. Mas, basicamente, a Dojo Rio é a comunidade que agrega as pessoas que participam das sessões semanais de Coding Dojo do Rio de Janeiro. E aí, algo muito importante, tudo que eu estou falando aqui, que eu já falei, foram coisas que aconteceram, pararam, voltaram, pá. A Dojo Rio não, ela começou em 2008 e ela acontece até hoje. O dia, eu não lembrei exatamente, é o aniversário da Mari, que é o dia 3 de dezembro. Então, desde o dia 3 de dezembro de 2008, semanalmente, a gente tem a certeza de que às quartas-feiras, grupos de desenvolvedores irão se encontrar para trabalhar num problema assim, lúdico, só pelo fato de quererem estar ali programando, querendo estar ali se encontrando. Aí tem questões que tornam a Dojo Rio, para mim, um enorme celeiro assim, de pessoas para a comunidade, de ideias para a comunidade. Uma é de que a gente não tinha tecnologias específicas, então, assim, cada semana era uma tecnologia, fazia em Python, Ruby, JavaScript, Java, C, já fizemos em C, em Lua. Eu acho que já programei com boa parte das linguagens que eu tive um primeiro contato se passaram, assim, de outras linguagens, além de Python, se passaram pelo Dojo Rio. Uma outra parada que ajudou muito a trazer mais gente foi que ela começou acontecendo no Rio, unicamente no Rio, só que aquilo ali começou a ganhar corpo e começou a se expandir por outras cidades, assim. Eu coloquei itinerante, mas não é itinerante no sentido de acontece cada vez em uma cidade, não. Começou a acontecer em paralelo. Então a gente tinha na quarta-feira, eu lembro que teve uma época que todo dia da semana você tinha uma sessão de Code Dojo no estado do Rio, assim. Então começou aí era quarta no Rio
E aí começou o que eu comecei a participar, dia 22 de outubro, que a gente também sabe o dia, de 2009, no caso, o Coding Dojo da UF, e que esse eu posso falar particularmente, foi algo que para mim mudou a minha vida, dado que meu projeto final foi por conta dessa experiência de inserção do dojo no ambiente de faculdade, e o meu principal grupo de pessoas, de amigos, hoje que eu me relaciono semanalmente, toda quinta-feira, às 9 horas da noite, 8, sei lá, até hoje, hoje esse ano a gente faz 7 anos, todos os anos nós viemos juntos, o Amieiro, o Ducão, nós viemos juntos para o FISD, enfim. Isso foi além da tecnologia e mudou pessoalmente a minha vida, eu acredito, de outras pessoas também. Uma outra coisa que, enfim, espalhou-se por outra cidade, foi para Campos também, já teve dojo em Petrópolis, enfim, teve dojo em outras cidades também. E aí faltou falar sobre uma coisa, era de que era um grupo de pessoas, enfim, um encontro que trouxe um sentimento que é muito presente hoje bem, não posso falar por todo mundo, mas assim, na Python Rio, com certeza, que era um sentimento muito de inclusão, de sempre estar preocupado em trazer gente nova, e gente nova não necessariamente tecnologia. Enfim, a gente sempre, na UF, por exemplo, sempre tinha casos de virem estudantes das outras áreas, e ao ponto de hoje a gente tem amigos que começaram a programar indo ao dojo. O Luciano, por exemplo, que é jornalista, a Mari, por exemplo, que é historiadora, começaram a ir ao dojo para programar, se divertindo, e hoje trabalham com programação, saca? Então, a gente tinha muito essa preocupação em trazer gente nova e, assim, não interessando tecnologia que o cara sabia, ou se sabia qualquer coisa de tecnologia. E aí, por conta disso, assim, por toda essa pluralidade que essas sessões semanais davam, eu entendo a Dojo Rio como um grande germinador de boa parte dos encontros da comunidade. Da Dojo Rio saíram muitos contatos de que criaram uma série de outras iniciativas que eu nem troquei ideia com ninguém, e a gente vai ver depois aqui. E aí, quando eu falo do Dojo Rio, a gente tem que parar e agradecer a um cara, que é o Carlos Flores, aquele cara de camisa azul ali, aquele senhor de camisa azul, porque sem ele, ele foi uma chave muito fundamental, assim, porque no começo foi sempre itinerante, assim, sempre quando alguém começava a fazer um dojo, passava por esse problema de colocar o dojo na cidade, não tinha uma garantia de lugar, até na UF a gente teve esse problema. E o Carlos, ele tinha uma empresa no centro do Rio, assim, na Lapa, e ele, cara, abrigou o dojo semanalmente, assim, por mais de 2 anos. Então a gente tinha a garantia, a gente deixou de se preocupar com questões chatas, que era arrumar lugar, por mais de 2 anos, simplesmente porque esse cara disponibilizou uma sala da empresa dele, e ele infelizmente veio a falecer esse ano. Então por isso que eu fiz questão aqui de deixar esse slide só para a gente relembrar esse cara que, enfim, teve impacto, mesmo que ninguém saiba, poucas pessoas saibam, teve impacto direto em tudo isso que eu estou falando aqui. Bem, e aí, como eu falei, começaram a germinar, assim, em 2009, 2010, muitas outras iniciativas no Rio. Então a gente teve Dojo Rio, a gente teve o Hora Extra, que era toda segunda-feira, a galera, que aí o Henrique fala também sobre a história, que basicamente era uma mesa de bar toda segunda-feira, onde a galera ia para falar sobre trabalho, sobre computação, e, enfim, isso acabou se tomando corpo também, que ganhou um quê de rotina, assim, gerou outros projetos. Aqui no FISD teve um ano que a gente veio e todo mundo fazia uma aplicação por dia e tal, era uma pira que a gente tinha na época, e também foi espalhado, assim. Hoje você vê Hora Extra em qualquer, tipo, você vai em um evento de tecnologia, uma cidade onde é que hospedou um evento de Python, em geral, persistia um Hora Extra ali, sabe? Tiveram outras iniciativas também, o Fork in Rio, que era um grupo de estudo em paralelo para a galera com o objetivo de aprender coletivamente uma tecnologia específica. Surgiu também, que existe até hoje, o Arduino Rio, que também surgiu da galera, começou a trazer o Arduino para o próprio dojo, já teve dojo. O dojo, inclusive, a gente fez um projeto em Arduino, usando o Arduino, que era um semáforo físico mesmo, assim, e para exibir o lance dos testes passando, ou dos testes falhando, para ter uma luz verde e vermelha. Então, e aí isso gerou uma comunicação maior, pelo menos da minha parte, com uma galera de Arduino, e aí o Álvaro começou a pensar e surgiu a comunidade de Arduino do Rio.
Da Dojo Rio também teve muita participação da galera de Ruby, com o Israel, com o Rodrigo, e eles começaram a articular também o Ruby on Rio, assim. Então, assim, para mim, a Dojo Rio foi um grande celeiro mesmo, assim, da onde saíram várias ideias e várias iniciativas. E tiveram outras que com certeza eu não lembro ou não sei, assim, mas o Dojo tem esse espaço que eu trato com muito carinho, assim. E aí chegou o ano de 2012. 2012 a gente teria a segunda edição da Python Brasil, segunda edição sediada no Rio de Janeiro da Python Brasil. E aí em 2012 ainda tinha um quê de atividade, a gente tinha o Python Rio Day, que era um encontro de um dia da comunidade, quem puxou basicamente foi o Stalinho, um amigo nosso também do Rio. Rolaram umas 3 edições, a ideia era meio que ser preparativos para a Python Brasil, que ia rolar em outubro. Então a ideia era sempre a gente estar fomentando a galera ali a se encontrar para em outubro ter uma forma mais homogênea assim, para receber a galera, trocar ideia e tal. E meio que o Python Rio Day serve como inspiração para os encontros de hoje, porque eram bem parecidos, apesar de não ter do Python Rio Day ser muito foco na linguagem, né, em questões técnicas, e os encontros hoje terem um foco mais em fomentar a cena, como diz Stalinho. E aí uma foto aqui foi em julho, o primeiro encontro, rolava lá no Cindy PDRJ, um espaço cedido para a gente. E aí aqui saíram coisas maneiras, assim. Eu lembro, teve uma palestra do Israel falando sobre quando ele estava começando a fazer tratamento visual de dado e tal. Teve uma palestra sensacional do Juan sobre a análise sintática de linguagem. Saíram alguns commits para o projeto Model Mummy, tudo nesse único dia, assim. Então, e aí rolaram outras edições também, mas enfim, não foi algo que foi muito adiante. E aí rolou em outubro rolou a edição a 9ª Python Brasil, o índice 8, né? No Rio de Janeiro, que quem organizou foi a Tati, junto com o Turicas. Foi bem grande, assim, tiveram 350 participantes, mais ou menos. A gente teve um número de keynotes bem grande, teve um número de participantes, palestrantes internacionais também altos, então foram 6 keynotes, sendo deles 4 palestrantes internacionais. Rolaram uns tutoriais sensacionais, assim, com uma estrutura muito, muito boa, gratuito. Você não precisava pagar a parte do tutorial, era só a inscrição da Python Brasil, por uma parceria com a FGV, então tinha uma infraestrutura animal para se fazer os tutoriais, sala e tal, porque é uma faculdade. Teve o melhor café servido em evento, porque, enfim, foi o ano em que o Curto Café, que é um café dos amigos nossos do Rio, que tem um conceito de um processo tanto de produção quanto de venda bem diferente do que a gente vê por aí, enfim. Não tem como eu resumir agora, porque eu estaria sendo injusto com toda a história dos moleques, mas quem quiser trocar ideia sobre, é só chegar, falar com a Miero também. E eles foram convidados a colocarem lá as máquinas de expresso deles e distribuíram café para a galera. E foi assim, uma experiência sensacional, que até hoje, quando a gente vai para qualquer evento, vou para o Nordeste, Renato me manda mensagem, cara, traz café para mim, sabe? Porque rolou esse café esse ano. E foi uma parada que eu descobri domingo passado, conversando com os amigos meus de Recife, lá em São Paulo. A Python Rio esse ano foi o embrião da Python Nordeste, dos eventos anuais da Python Nordeste, que para mim hoje são os melhores eventos de Python do Brasil. Basicamente a Python Nordeste foi uma ideia que surgiu da Python Brasil, porque houve uma palestra do Érico falando sobre mais uma palestra falando sobre por que a APIB deu errado. E a APIB é a Associação Python Brasil, e aí no meio dessa palestra o Érico questionou a galera do Nordeste falando, cara, e vocês do Nordeste que estão aí em bando e não fazem nada por lá? E aí essa foi a centelha necessária para os moleques se organizarem e já organizarem no ano seguinte, em 2013, em Fortaleza, a primeira Python Nordeste. E é um evento que acontece anualmente. Esse ano foi a 4ª edição, e é engraçado entender os ciclos das coisas que eu já vou falar aqui. E para mim, novamente, é o melhor evento de Python que a gente tem no Brasil. E aí essa é a foto oficial. Eu não consegui achar a outra, na verdade, porque eu prefiro a outra. É que a outra foi numa escada
E aí ficava todo mundo com a mão pra cima, assim, e era exatamente igual aquele episódio do Pica-Pau das Cataratas, que aí tava todo mundo, enfim, era o estalinho, ele botou uma vez uma foto uma do lado da outra e ficou sensacional, eu não achei essa montagem. E aí foi 2012, né? 2012, o ano em que tudo acabou, que aí, enfim, tinha aquela teoria de que o mundo ia acabar, e desde a Python Brasil, a galera de Python, pelo menos, meio que parou de se encontrar assim com esse volume de coisas que eu vim mostrando aqui, de várias iniciativas em âmbitos paralelos e tecnologias diferentes e trazendo gente nova. E aí deu uma morrida assim a comunidade. Houveram, não posso fazer injustiça aqui, alguns encontros muito pontuais no Hotel Urbano no final de 2014 e 2015. Mas eram coisas assim, que fazia-se um a cada 4 meses, e ainda assim era na Barra. Para quem é do Rio sabe que a Barra é uma outra cidade, então assim, as pessoas não iam muito, era difícil de você levar gente, mas ainda existia esse tipo de coisa que não ganhou corpo. E aí ficou assim por um bom tempo, então a gente viveu um hiato, e aí depois de 3 anos disso daí, tudo que eu falei, eu estava numa Python Nordeste em Natal, na terceira Python Nordeste, em 2015, e aí eu estava conversando com o Renato, que é Renato Oliveira, da PugPad, Python User Group de Pernambuco, e eu estava conversando com eles, e ele me explicando como é que é o processo que eles fazem lá, dos encontros mensais e tal, que esse ano, inclusive janeiro, vai ser o 50º, ou seja, 50 meses seguidos de eventos Python acontecem em Pernambuco, não é só em Recife. Enfim, ele ficou trocando, eu fiquei com aquela coisa na cabeça. E aí eu cheguei em Natal e, cara, foi um baque, assim, porque era um evento em que tinha uma molecada, assim, uma galera de 16, 17 anos, porque eles fizeram contato com uma escola técnica lá, trouxeram um professor referência para os caras, e quem organizava era uma molecada também, de 22 anos, 23 anos. E eu olhei para aquilo e falei, cara, como assim? Essa galera que está aqui longe, distante, na beira da praia, podia muito bem estar na praia, fazendo qualquer outra coisa. Os moleques estão organizando um encontro para juntar, eles estão na periferia do Brasil, eles estão fazendo um encontro para juntar uma galera de Python aqui, para eles tentarem criar um mercado aqui, tentarem sair de uma situação que lá a mão de obra de tecnologia é bastante explorada. Os caras estão querendo buscar alternativas, e eu lembro disso, até falei com o Renato domingo passado, falei, cara, você lembra que a gente estava na palestra, eu virei para você, eu falei, cara, por que a gente não está fazendo isso no Rio? Aí o Renato falou, e a resposta dele foi genial, ele falou, cara, eu também não sei, vocês têm tudo. E aí eu voltei no voo, e aí, a partir daqui, inclusive, freestyle. A minha parte da palestra era até aqui, daqui para frente era a Paulinha, enfim, que ela não pôde estar aqui. Eu montei os slides hoje correndo de manhã, peguei as fotos, então vai ser meio que stand-up aqui, falando sobre as coisas que aconteceram. Só que não só a palestra vai ser freestyle, como o recomeço disso tudo foi completamente freestyle, porque no avião, eu digitei um e-mail, no avião voltando de Natal pro Brasil, do Natal, alto falho, ó, do Natal de Natal para o Rio, eu digitei um e-mail, eu preparei um e-mail no meu computador, a gente não tinha local para realização do evento, não tinham palestras, não saberia quem iria participar. Só que, enfim, não tinha formato, a gente não sabia. Eu estava só com a ideia de fazer qualquer parada, então não tinha nada. Só que só tinha uma data. Eu falei, cara, vai ser nesse sábado X aqui, porque dá um tempo de 2 semanas. Eu lembro que era isso, assim. 2 semanas para conversar com a galera. Assim. Se for todo mundo que eu vou encontrar no bar toda quinta-feira, já tá bom, sabe? Porque eu percebi que a parada em Natal só acontecia porque tinha um foco muito específico, que era juntar pessoas. Python era só uma desculpa. E aí eu pensei que, cara, era isso que a gente precisava voltar a fazer. Enfim, mandei esse e-mail e acabou que rolaram 2 encontros. Isso foi, se eu não me engano, em junho ou julho de 2015. E aí a gente, eu dei a sorte de conseguir usar o espaço da empresa, lá onde é que eu trabalhava, na época, para realizar o evento. Essa foto é do primeiro encontro. Então, é impressionante você pensar que, não sei, tem umas 30 pessoas aqui. Essas 30 pessoas tinham muito interesse em se conectar e elas só estavam a 1,5 de distância.
Era a única coisa que separava elas, era chegar alguém e mandar um e-mail e falar, e aí galera, vamos fazer? Vamos. E foi um evento, assim, como eu falei, sem formato. O objetivo era juntar as pessoas, e então a gente só cedeu um espaço, tinham salas, tinham mesas e tinha internet. Você não precisa de mais nada para fazer um encontro de tecnologia, cara. E a gente colocou uma parede, assim, com os post-its, onde é que cada um falava sobre o que ia falar e onde ia estar falando. Então, no primeiro dia mesmo, cara, agora não sei se foi no primeiro ou no segundo, na verdade, já rolou tipo, um curso, um tutorial sobre Docker, que a galera resolveu fazer na hora, assim, rolou. Eu fiz um lance de programação com Python, assim, para mostrar, porque tinha gente que não trabalhava com Python, que só sacava de tecnologia e não conhecia. Eu falei, então vamos para uma sala fazer ali um hands-on com Python para mostrar como Python lida com problemas do dia a dia, assim. Então, assim, foi uma coisa muito sem corpo, muito sem definição e só com o objetivo de fazer as pessoas se conhecerem, fazer as pessoas se juntarem. Só que aí eu puxei sozinho o primeiro, eu puxei sozinho o segundo, eu o terceiro, e aí parou de novo, porque eu já não estava com saco de ficar eu sozinho puxando coisas, porque eu tive a percepção de que, tipo, se for uma necessidade só minha, tá, é uma necessidade só minha, eu não preciso ficar, eu resolvo essa necessidade da maneira que eu quiser, eu posso ir aos encontros, fui lá para São José dos Campos, participar da Python Valley, continuei indo para Nordeste, enfim, aí é uma questão de eu ir encontrar os outros, não forçar um encontro. Só que aí aconteceu algo incrível, que começou a rolar no Rio, que foi a articulação das PyLadies, que começaram a se juntar, que são mulheres, e começaram a organizar iniciativas de programação. E sem elas isso não teria acontecido. É por isso que era muito importante a Paulinha. A Paulinha tem muito mais voz de falar sobre isso do que eu, inclusive. E tudo meio que começou lá com o Jungle Girls em Niterói. O Jungle Girls, para quem não sabe, é um tutorial de um dia ou dois, não tenho certeza, não lembro. A gente fez em um dia, só que eu acho que o dia anterior era um install fest para a galera instalar as coisas. Mas, enfim, basicamente é um tutorial voltado para mulheres que querem ter um contato com programação. E isso é feito através de um tutorial para botar um blog no ar utilizando o Django. Então, em um dia, você pega a gente que daqui, sei lá, essa foto foi o primeiro Django Girls da América Latina, inclusive, que foi feito em Niterói, com a Paulinha, a Vivian, enfim, elas ajudaram a organizar. Tiveram um apoio, é uma iniciativa que já existe lá fora, o Django Girls lá de fora dá todo o apoio, assim, para se você quiser fazer uma edição na sua cidade, no seu país, eles dão todo o apoio, dão material e tal. E desse dia, assim, tem muitas mulheres que foram participar, teve gente com filha que participando, ali tá até para ver, eu esqueci o nome dela, muita gente que não teve contato com tecnologia, nunca teve contato com tecnologia, foi para apoiar a amiga que estava organizando, por exemplo, e saiu de lá com um entendimento melhor sobre tecnologia, desmistificando uma série de conceitos que existem assim sobre o universo, sobre o trabalho, assim. Eu lembro, foi até curioso, assim, que eu estava ajudando uma mulher a fazer o deploy, assim, aí obviamente deploy sempre dá problema, estava dando problema. E aí ela virou para mim e perguntou, cara, você trabalha com isso todo dia? Eu falei, eu não faço deploy todo dia, mas todo dia que eu faço deploy, sim. Ela falou, pô, não, porque é maneiro, assim, essa coisa, o desafio e tal. Foi uma conversa maneira, assim. E daí surgiu um grupo no WhatsApp em que começaram a trocar muitas ideias, assim. Eu percebi um ambiente onde é que eu, por, sei lá, questão minha, assim, eu só participava mais como ouvinte, não queria falar muito, mas dava para ver muito que as mulheres estavam tipo, muito interessadas em outras áreas de tecnologia e foi ali criado um ambiente seguro para elas compartilharem informação e até pensarem em organizar coisas. E foi o que aconteceu, porque pouco tempo depois, alguns meses depois, rolou a edição do Jungle Girls do Rio, que tiveram marcos bacanas, assim, tipo, a Kátia Nakamura, que hoje está trabalhando na República Tcheca, veio para participar como instrutor. Foi sensacional o fato de... não foi esse que foi o primeiro, não. Veio também a Violet, se eu não me engano,
que é uma desenvolvedora da Argentina, veio participar também como instrutora, a convite das meninas que viram que ela estava por aqui, que ela viu que estava rolando, perguntou se rolava participar, veio participar. E foi muito bacana porque, isso sim, foi muito sensacional porque deu para ver uma parada que eu particularmente achei muito bonito, assim, de que muitas das instrutoras dessa edição foram alunas da primeira edição. Então foi muito massa ver que teve gente ali que teve o primeiro contato com Python no Django Grosso de Niterói, continuou, sei lá, se interessando e tal, e aqui já estava tentando ajudar outras pessoas a viverem a mesma experiência. Então, esse encontro foi sensacional, e ao ponto de que hoje já as outras edições, aí teve mais edição, teve São José dos Campos, na Python Brasil, enfim. E aí hoje a gente já vive um momento de que, por exemplo, eu nessa edição já estava meio assim de ficar de treinador, porque já tinha muitas mulheres para treinarem, e aí eu só fiquei como treinadores dos treinadores, tipo, eu só tirava dúvidas se fosse uma parada muito braba, e aí agora as edições que acontecem hoje não precisam mais ter homens como treinadores, já é algo que já se criou um grupo de mulheres trabalhando com Python, entendendo Django e tal, que conseguem fazer esse evento, essa iniciativa rodar. E aí, por conta disso, cara, a gente começou a ter muita gente. E isso desmistificou o universo, assim, a visão de um universo de computação para um grupo de mulheres. E isso trouxe muito interesse em querer fazer mais. E aí existiram outras iniciativas, como JS for Girls, enfim. Aí a Paulinha sabe de todas, eu não sei de todas. Eu participei mais das iniciativas de Django Girls. Só que elas acabaram sendo pessoas novas na comunidade e extremamente engajadas. E acabaram que a Paulinha puxou a Paulinha me mandou um e-mail do tipo, e aí, não vai voltar a gente tem que voltar a ter o encontro. Eu falei, tem, então é só puxar, eu te ajudo. E aí a Paulinha, a gente começou, eu e ela numa dupla, a puxar os encontros. Aí veio o quarto, veio o quinto, aí o quinto a gente já teve palestrantes internacionais, porque o Igor de BH veio falar sobre Scrapy. E aí eu já saí do tipo, e continuou. E hoje a gente continua tendo encontros, já tem um formato melhor, esse daqui não é o sexto, esse daí é o nono, na verdade. É porque eu tive que fazer esses slides correndo, enfim. A gente já começou a fazer em outros lugares, começamos a ter lugares interessados em abrigar o evento, começamos a ter um formato melhor, de ter palestra, de ter inscrição. No último encontro a gente já teve espaço para Lightning Talks. Então esse daqui é o sétimo, esse daqui foi na Infinet. Esse eu não sei, porque eu não estava. E é muito engraçado que a parada já ganhou uma vida por si só, assim, de que quem estava lá no começo já não precisa estar mais. Eu, por exemplo, já nem moro no Rio e estou aqui, sabe, falando sobre algo que eu nem faço mais. Mas eu só participo e apoio, assim. Esse é, de fato, o nome, está repetida a foto. O 10º agora, que já teve, esse último tiveram sessões de Lightning Talks, que é uma, que pelo que está ali, eu troquei ideia com ele, já trouxe uma dinâmica completamente nova para o evento, encorajando gente a falar. Já teve novos palestrantes, assim, que no começo era sempre a mesma galera que fala, mas hoje em dia já tem uma galera nova, assim, que eu nem conheço. Tem gente que eu só conheço pela internet, que já está organizando. O Eduardo Vale, por exemplo, o cara que ele entrou na comunidade e falou, pô, estou querendo ajudar nas coisas. Aí a galera falou, você quer ajudar a organizar? O cara falou, quero. Então ele já entrou no grupo do Telegram um dia, já entrou tipo, ajudando a organizar esse encontro, por exemplo. E aí, assim, queria só mostrar algumas coisas de como essa retomada, parte dela se deu bastante também, porque a gente tinha muita preocupação em expor esse ambiente e expor esse ambiente de maneira diversa. Então, são dados maneiros de ver, assim, de que hoje a gente tem a página da Python Rio no Facebook, tem material, a gente coloca, não tem um admin, enfim, eu já vou falar sobre isso. A gente tinha em junho do ano passado 669 curtidas e hoje a gente tem hoje de manhã, às 7 horas da manhã, a gente tinha 1.306 curtidas. Então a gente quase, mais do que duplicou o alcance de comunicação do grupo, da comunidade, em um ano fazendo todas essas iniciativas. Além disso, a gente entendeu que a lista de e-mail enfim, já vou falar sobre isso, mas enfim, a gente tem um grupo no Telegram também, que a gente já tem hoje 254 membros, obviamente não é todo mundo falando ali todo dia, só que é um grupo bastante ativo. E para a gente ter uma noção, o grupo da Python Brasil, assim, o PyBR Roda de Conversa, não é um grupo oficial nem nada, mas esse grupo tem 450 e tanto, então a gente já está com a metade sendo um grupo local do Rio. Obviamente tem gente de fora e tal, porque, enfim,
não precisa ter comprovante de residência para participar. Mas tem bastante gente, assim, tipo, é um alcance muito bom. E aí eu queria só compartilhar as coisas que nós aprendemos nesse processo, assim, de organização dessas coisas. A primeira, cara, se você está querendo fazer iniciativas, ou está querendo participar de comunidade, não sei, cara, whatever. Ou você está querendo viver de uma maneira diferente, não sei. A primeira que a gente tem que a gente entendeu é que é muito, muito importante descentralizar. É bom ter a figura, assim, como, tipo, eu apareci, puxei 2, 3 encontros, e aí depois eu e a Paulinha, só que isso se torna muito cansativo. Depois de um tempo, é natural que as pessoas percam o interesse em estar puxando aqueles encontros. E para que a coisa ganhe corpo, é necessário não ter centralizado na mão de quem começou ou de quem está querendo organizar. Um exemplo é de que o grupo de organizadores do Telegram tem 13 membros. Não faço ideia de quantos admins a gente tem na página do Facebook e que podem criar material. A ideia é espalhar mesmo e deixar as pessoas se apropriarem daquilo, assim. Criar um espaço para que pessoas engajadas surjam, assim. E quando eu falo pessoas engajadas, eu penso muito em pessoas à margem. Eu conversando na conversa com o Henrique, eu entendi muito que aquilo lá em 2010 aconteceu da maneira que aconteceu, porque tinha muita gente que se sentia à margem, assim. Tinha muita gente que não era de computação, tinha gente que trabalhava com computação, mas não queria vivenciar o modelo de mercado normal, tinha gente que não entendia o que era, estava numa faculdade, não se sentia adequado naquela maneira de aprendizado. Então todo mundo que tocou aquela coisa lá atrás, isso tudo que eu falei, tinha esse desconforto de querer mudar uma posição. E hoje eu acho que a galera que está tocando, assim, que a gente tem um número significativo de mulheres, eu acho que já tem um desconforto por si só de estarem no mercado em que é majoritariamente masculino, extremamente machista, enfim, já tem esse desconforto de querer mudar essa posição. E isso, eu não sei, cara, gera torna-se algo maior do que só um evento, porque começa a misturar com o pessoal, com a vontade de mudar algo e tal. Então, assim, criar espaço para que essas pessoas engajadas surgirem é muito importante. Respeitar o tempo das coisas. Como eu falei, eu fiz 3 encontros e eu percebi que não era o momento. E beleza, não ia ficar forçando as coisas a acontecerem da maneira que eu achava que deveria ser, só porque eu fui na Python Nordeste e vi a iluminação. Não é. Eu entendi que não era o momento, parei, e é de sacar aquilo, tipo, se houver interesse de novas pessoas em fazer aquilo, em articular qualquer coisa, essa coisa vai ser articulada e esteja lá para apoiar, saca? Cara, buscar novas ideias, e aí isso passa por buscar novas pessoas. Estar sempre aberto, cara. Não interessa se o cara é de Java, não interessa se o cara não programa, não interessa se o cara é um economista e está ali porque está acompanhando a namorada, como já aconteceu. Cara, traz esse cara para o diálogo, senta ele, pergunta o que ele está entendendo, enfim, troquem ideias sobre. Não seja a comunidade de uma tecnologia X, do tipo, vá muito além disso. Seja uma comunidade, seja um grupo de pessoas. Crie valores que determinem o porquê daquelas pessoas estarem ali reunidas. Que são os valores que vão manter elas juntas. O Pós-Dojo, por exemplo, que é esse grupo que eu tomo cerveja toda quinta, é um exemplo claro disso. É um grupo de pessoas que saiu derivado dos encontros do Dojo, em que o Dojo já não existe mais, só que foram criados valores tão significativos que esse grupo de pessoas se reúne até hoje. Então, eu acho que é muito mais foco no valor, no que você quer passar, no que você quer fomentar, do que na tecnologia. Tecnologia é uma desculpa. Cara, lista de e-mails é algo polêmico. Eu acho que a lista de e-mail é bom ter, mas ela serve muito para interação técnica. Enquanto a interação social, como eu falei, se você precisa persistir valores, tem que ir além do técnico. E aí eu acho que as outras mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Telegram, Signal, enfim, whatever, não se restringe a uma só, Slack. Ih, tá errado ali, use, que está com acento. São mídias sociais que são mais fáceis de fomentar essa interação, essa questão social, essa questão dos valores, porque é uma comunicação, você se sente mais próximo do outro, assim. Você vê o outro mais como igual, é diferente de ver uma resposta sobre como implementar um quicksort em Python, sabe? E, cara, ocupe as universidades, cara. Para mim, eu, sinceramente, quando eu terminei toda essa palestra, eu falei, cara, a gente precisa voltar a fazer Python Campus.
porque era uma iniciativa extremamente importante, porque você ia lá na base, na galera está começando a falar sobre coisas que mudam totalmente, enfim, a visão da profissão, da pessoa, enfim. Meu tempo acabou, na verdade. Eu só queria agradecer muito a esses caras aqui, está faltando o Giuseppe na foto, porque quando eu falei lá que foi numa mesa de bar, que surgiu tudo, foram esses caras, e essa foto foi tirada porque eles não se viam, sei lá, 2 anos, tinha muito tempo que eles não se viam. Para fazer a entrevista, eles se reuniram na casa do John, se eu não me engano, e ficaram lá tomando a cerveja, foi sensacional, porque, tipo, eles já estavam desde 6 horas tomando a cerveja, a entrevista era só às 8, e a gente ficava só no grupo, assim, tipo, porra, que inveja, era foto, enfim. Mas eu queria muito agradecer esses caras, porque eles começaram numa mesa de bar, uma ideia, porque fazia sentido para eles, e hoje isso mudou a vida de uma galera, e eu incluso, assim. Além disso, queria só fazer convites agora. Amanhã a gente vai ter um mini evento dentro do FISL, das PyLadies. Vai começar às 14 horas, se não me engano, na sala 41E, que eu não sei onde é que fica, eu acho que é aqui do lado. Vão ter uma série de palestras, assim, só de mulheres. Enfim, participem sobre Python, bem massa. Além disso, a gente vai ter o 11º encontro da Python Rio no dia 30 de julho. Quem estiver pelo Rio, ou quem for do Rio não conhecer, está mais do que convidado para chegar por lá. A gente vai ter em setembro, 2 e 3 de setembro, a primeira Python Sudeste, que a gente ficou com inveja da Python Nordeste, assim, inveja branca, né? E a ideia é também ter um evento itinerante, focado na comunidade do Sudeste, que passe pelos diversos estados, enfim, para descobrir até pessoas, por exemplo, quem trabalha com Python no Espírito Santo. Eu particularmente não conheço, tenho muito interesse em conhecer. E por último, a Python Brasil, que é o evento anual, a 12ª edição, esse ano vai ser em Florianópolis. Enfim, queria deixar o convite a todos vocês. E muito obrigado. Não sei se vai ter tempo para pergunta, mas, enfim. Nem sei se tem pergunta também, na verdade. Só uma parada, eu trouxe os adesivos da Python Rio. Quem quiser, é só pegar aqui comigo, à vontade. E quem quiser trocar qualquer ideia, estamos aí no evento ao longo do dia. Muito obrigado, galera. Valeu.